bom? Acabei de terminar de gravar um vídeo, eu já tô ensinando, já começando a gravar outro. E o vídeo de hoje é mais pra falar sobre sentimentos de mãe. Sei que tem algumas mães que estão me assistindo, e até mesmo pra você que ainda não é mãe, que pretende ser mãe. Então esse é um vídeo mais pra falar sobre nossos sentimentos, assim, mais especificamente o meu sentimento. E pra ver se vocês também sentem a mesma coisa que eu. Antes de eu ter o Arthur, eu não queria ter filho. Eu dizia que o mundo tá muito perigoso, o mundo é muito violento. Também queria botar um ser tão ingênuo, tão puro ao mundo pra sofrer. Então eu não queria de jeito nenhum, eu não queria fazer isso com uma criança. E então não queria ter filho. Acabei engravidando de Arthur por burrice, lógico, porque hoje em dia a gente engravida porque quer. A não ser que tem gente que fala que tava tomando remédio e acabou engravidando. Aí sim, é uma exceção. Mas fora isso, você engravida se você quiser, né? Então quando eu caí nessa burrada de ter engravidado do Arthur, que na época pra mim foi uma burrada, mas hoje é minha alegria, Arthur é tudo na minha vida. Veio aquele turbilhão de pensamentos na minha cabeça, como é que eu faço pra criar, eu não tenho dinheiro, eu vou ser mãe solteira, sim, porque eu fiquei sozinha, né, então eu vou ser mãe solteira. E aí quando eu crescer, quando for pra escola pela primeira vez, o que eu vou fazer, como é que eu vou suportar, será que vai ser legal? E se alguém maltratar, e se alguém bater, e se alguém abusar? Então tudo isso passava pela minha cabeça e passa até hoje, passa assim até hoje. Quando eu decidi ter outro filho, eu também pensei as mesmas coisas, mas eu levei em conta a coisa que uma pessoa me falou uma vez, quando ela perguntou se eu não queria ter filho, eu disse que não. Ela perguntou o motivo, eu respondi que era esses os motivos. E ela falou assim pra mim: se você for deixar de ser feliz por causa disso, você nunca vai ser feliz na sua vida, porque filho é felicidade, filho é alegria. Então não deixe que essas coisas que o mundo faz te atrapalhar. Então foi nisso que eu também pensei quando eu decidi ter outro filho. É doloroso, quando nasce, que vai pra escola pela primeira vez. Gente, eu quase tive um treco quando teve que ir pra creche. Eu queria que ele fosse, porque eu queria que ele se envolvesse com outras crianças, porque ele não tava, a fala dele tava muito devagar, então eu queria que ele se envolvesse com outras crianças pra sair também mais de dentro de casa. Eu precisava também trabalhar, fazer esse tipo de coisa. Então foi muito doloroso, foi muito triste. Meu coração apertava. E eu vou dizer uma coisa pra vocês: Arthur hoje tem 6 anos, ele ia fazer 7. E até hoje, quando eu deixo ele na escola, meu coração ainda aperta. Eu não acho que a escola é 100% seguro. Eu tenho isso na minha cabeça, lá não é seguro. Vai que algum louco entra e sequestra meu filho, ou então mata meu filho. Eu penso tudo nisso, gente. Ou vai que alguma professora abuse, ou algum professor abuse, sim, porque tem professor homem na escola de criança pequena também. Ou vai que um coleguinha mexa, sabe, nas partes íntimas dele. Tanto é que eu sempre falo pra ele, falo pro Gabriel: olha, não deixe ninguém mexer aqui, nem aqui. Aqui só mamãe que pode mexer, só mamãe que pode mexer quando tá lavando, só. Mas ninguém pode mexer não, viu? E se alguém mexer pode contar pra mamãe. Então eu tenho essa preocupação, eu tenho esse problema, eu chamo de problema porque eu falo que não é normal não, sabe? Pensar desse jeito. Então sim, eu tenho medo de tudo que possa acontecer com eles. E eles vão crescer, vão chegar na adolescência, e a adolescência não é fácil, ainda mais as adolescentes de hoje em dia. Na minha época, que eu era adolescente, já não era tão fácil assim, mas eu tenho uma coisa na minha cabeça, que você só entra na marginalidade, você só faz coisa errada, você só usa droga se você quiser, né? Então eu tenho muito medo disso, dessa adolescência chegar e eles quererem se envolver com coisas que não prestam. Aí a gente fala assim: ah, mas tem a educação. Sim, pode ter a educação que for. Tem gente aí que teve a educação maravilhosa, no entanto, entendeu? Então lógico que eu vou ensinar os meus filhos o caminho certo, vou falar sobre droga, vou falar sobre sexualidade, vou falar com tudo com eles dois, com eles três agora, né? Assim como eu já falo com a Gabi, que é minha enteada, pra poder ter esse encaminhamento correto pros filhos quando eles crescerem. Mas sim, eu tenho aquele medinho, aquele medo de eu não fazer a coisa certa.
Então eu fico com esse medo, sim. Eu morro de medo de acontecer alguma coisa com meu filho antes dele completar a maioridade, ou então depois que ele completou a maioridade. Eu morro de medo de perder meu filho, morro de medo mesmo, vocês não têm noção. Morro de medo de ir, sabe, de eu partir, de eu morrer, na verdade, e ele ainda tá pequeno. Então, mãe tem tantos sentimentos, né, gente? A gente sofre muito. Lógico que pais também sofrem, né? Mas os pais, eles são mais assim, né? Mais tranquilos. A mãe não, a mãe ela é mais... Porque é um pedaço da gente, né? Sei lá, quando corta o cordão é quando separa mesmo, mas é um pedaço da gente, o nosso filho. Eu muito medo, eu morro de medo sim de muitas coisas. Então esse vídeo é mais assim pra mim desabafar pra vocês os meus sentimentos. Muitas pessoas que são evangélicas até falam, ah, cria seu filho na igreja porque é melhor e tal. Não tenho nada contra. Eu gostaria até, talvez, de criar os meus filhos na igreja e tal, mas eu não acho que isso seja uma segurança 100%, porque eu conheci muitos jovens que estavam na igreja, cresceram na igreja e saíram porque achavam tudo muito difícil, assim, muito rigoroso, né? Então eu prefiro deixar com que eles escolham, mas todo dia antes de dormir a gente faz oração, eu falo sobre Deus pra eles. Eu tenho uma bíblia infantil que conta as histórias, então eu tô sempre contando a história pra eles, né? Minha mãe, ela frequenta a igreja católica, lá, às vezes quando ela vai, ela leva o Arthur. A sobrinha do meu marido frequenta a igreja evangélica, de vez em quando leva o Gabriel. E sim, eu vou botar eles pra fazer a primeira comunhão na igreja católica, porque assim eu quero. Eu não fiz, tá? Minha mãe não me colocou pra fazer, mas eu quero que eles façam. E se até lá não tiver ido pra uma igreja evangélica, ou eu não tiver, ou eles não terem por si próprio quererem ir, eles vão pra igreja católica fazer a primeira comunhão e o crisma, que eu vou colocar assim. Eu acho muito importante você dar educação religiosa pros seus filhos. Independente da sua religião ou não, você tem que ir encaminhá-los e deixar com que eles escolham o caminho que eles querem seguir. Se é católica, se é evangélica, os princípios, tá? Então é isso, gente. É um desabafo, assim, na verdade, né? Dos meus sentimentos, do que eu penso, do que eu sinto em relação aos meus filhos. Tenho muito amor pelos meus filhos, inclusive pelo Gabriel, que não é meu filho de sangue, mas é o meu filho de coração. Eu quero sempre o melhor pra ele. Eu falo isso pra ele direto. Às vezes eu brigo com ele, pego no pé dele, porque ele não quer estudar, alguma coisa assim. Aí eu falo, ô mãe, eu tô fazendo isso pro seu bem, porque mamãe quer que você seja homem de bem quando você crescer. Mamãe quer que você esteja o seu emprego. Você não quer trabalhar e ganhar essas coisas? Aí ele vai falar, quero. Então, que mamãe tá fazendo isso pra você poder ser um grande homem quando você crescer. Tanto pra ele quanto pra Arthur, eu falo da mesma forma. Quer saber de vocês, se vocês pensam dessa mesma forma que eu, quais são os medos de vocês, tá? Se foi difícil pra vocês colocar seus filhos na escola, assim como foi pra mim. Então, deixa aqui embaixo nos comentários, vamos trocar figurinhas, que eu gosto muito de ler os comentários de vocês e eu respondo todos. Eu só não respondo caso não apareça aquele nome assim, responder embaixo, que às vezes não aparece e não tem como responder, né? Mas eu curto, dou um joinha, tá bom? Beijo enorme, fique com Deus e até amanhã. Tchau!